Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs e também demais amigos que nos acompanham em nossos momentos especiais. E hoje nós temos novamente um desses momentos especiais, quando queremos fazer uma análise dos textos bíblicos que foram e são escolhidos e preparados para o domingo de amanhã, que é o domingo em que nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. Os textos bíblicos são o salmo introdutório, que é o salmo de número 8. Depois nós temos a leitura do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículos 1 até o capítulo 2, versículo 3. A leitura dos livros dos Atos dos Apóstolos, que é do segundo capítulo, o versículo 14, apenas a primeira parte do versículo 14, e na sequência ainda os versículos 22 a 36. E finalmente o Evangelho, João capítulo 16, versículos 12 a 15. Então essas são as leituras, vocês podem aí nos seus lares depois, então, ao fazer a leitura e quiserem também acompanhar com a exposição para entender melhor, por favor, fiquem à vontade. Então nós começamos com uma breve exposição sobre o Salmo de número 8, que é o Salmo introdutório. Nesse Salmo, o salmista, ele nos convida a contemplar a majestade, o poder e a glória de Deus através da maravilhosa criação, de tudo aquilo que ele criou, o céu, a lua, as estrelas, o sol, enfim, tudo aquilo que nos rodeia no mundo de hoje. E isso é tão grandioso que mesmo também nos criando dentro dessa criação e nos dando um destaque especial, o salmista chega até nos perguntar o que é um simples ser humano para que tu penses nele, que é um ser mortal para que tu te preocupes com ele. E realmente o ser humano perante Deus é nada, mas para Deus nós somos representamos muito para o nosso Deus. Porque mesmo sendo nós assim, como diz aqui Davi, um simples ser humano ou um ser mortal, Deus, ele nos fez um pouco menores do que ele e colocou sob o domínio do ser humano toda a sua criatura. Mesmo depois de o ser humano ter deixado, ou melhor, se deixado dominar pelo desejo de ser igual a Deus, como Adão e Eva foi a intenção, ainda assim, Deus mantém-se fiel, deixando-nos o domínio sobre todas as coisas. Deus, no seu amor, não desistiu da criatura, mas antes veio pessoalmente resgatar cada um de nós. Ele, para isso, se fez o nosso irmão ao nascer naquela pequena criança, lá na cidade de Belém, para assim nos levar de volta ao lar eterno. Então essa é mais ou menos assim um resumo do que nos diz aí o Salmo de número 8, e sempre lembrando que isso está diretamente ligado à questão da Santíssima Trindade. Nós temos aqui a presença de Deus, o Pai que nos criou, Jesus que nos salvou e o Espírito Santo que nos leva a esse conhecimento. A leitura do Antigo Testamento, ela retrata de uma forma muito especial para aqueles que talvez não creem muito na questão na doutrina da Trindade. Os 3 primeiros versículos do livro de Gênesis, ou seja, os 3 primeiros versículos da Bíblia, eles deixam bem claro a presença de um Deus triuno que age como um todo, inseparável. Na criação, se vocês olharem os versículos, ali fica bem claro que Deus, ele criou todas as coisas, o Espírito de Deus estava ali junto e ouviu-se a voz, o Verbo, que mais tarde, quando na plenitude dos tempos, assumiu uma carne humana. E aí então vem toda aquela maravilha, a maravilhosa criação de Deus que nós conhecemos. O livro de Atos dos Apóstolos, a leitura do Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele poderia, ao invés de ser chamado de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, porque na verdade quem age e atua é o Espírito Santo. Deus apenas usa as pessoas. O livro dos Atos dos Apóstolos é, na verdade, a narrativa
dos primeiros passos da igreja cristã do Novo Testamento, que tem a sua sequência até os dias de hoje. Porque nós sabemos que a igreja, ela está fundada sobre a promessa de Deus cumprida na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Esse é o fundamento. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse o apóstolo Pedro. E tendo em vista que Cristo age por meio do Espírito Santo e esse por meio da palavra, todos os atos relatados no livro dos Atos dos Apóstolos são uma obra exclusiva do Consolador. E especificamente em relação à perícope, ou seja, às leituras do domingo de hoje, nós vemos que se trata da pregação fundamental da fé cristã. A vida, o sofrimento, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo aos céus e, consequentemente, o cumprimento da promessa de enviar o Consolador. E, além do mais, né, esse texto de hoje, ele aproxima outras duas datas importantes do calendário da igreja, do calendário cristão, que é a Páscoa e o Pentecostes. Então, Jesus, ele morreu e ressuscitou, cumprindo assim a promessa de que não nos deixaria só, mas enviou o Espírito Santo. Então, essa é o resumo da leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. E, finalmente, então, a quarta leitura, a leitura do Evangelho. O objetivo de Jesus ter enviado e prometido e Deus enviado o Espírito Santo era para ensinar, após a subida de Cristo aos céus, a todos os seus seguidores a verdade. E a verdade, o quanto nós sabemos, não é outro senão Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou, entre outras coisas, o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo veio com o objetivo de nos fazer entender, compreender e aceitar Jesus Cristo e a sua obra em nosso favor. E isso ele não fará por si mesmo, mas ele vai transmitir tudo aquilo que Jesus tem a nos dizer. Então, Jesus deixou ensinamentos, subiu aos céus, mas continua nos falando através do Espírito Santo. E dentro desse discurso promissor da vinda do Consolador, Jesus antecipa que com a sua vinda o objetivo é glorificar a Ele e ao Pai. E Ele não vai fazer, o Espírito Santo não veio aqui falar por Ele só, mas Ele vem falar por ordem do Pai, cujo o Filho compartilha de todo o poder com o Espírito Santo e também com o Pai. Glorificar, elevar a Cristo é o propósito e a ação do Espírito Santo na humanidade, pois somente em Cristo há paz, perdão, vida e salvação. Glorificando o Filho, o Pai é glorificado. E juntamente com ele, com o Pai e com o Filho, o próprio Espírito Santo também é glorificado. Resumindo, então, nós festejamos a Trindade, porque festejar a Trindade é equilibrar o louvor ao Deus triuno. É relembrar a atuação interligada de cada uma das pessoas que fazem individualmente o seu trabalho, mas interligados um com o outro, como foi na criação. Relembrar também e ver que neles a união está a união num mesmo objetivo e no mesmo propósito, que é a salvação do pecador. Este é o objetivo do Consolador e da presença de Deus através dele entre nós. Essas, então, são uma breve análise dos nossos textos e tenham todos, então, uma boa leitura e uma boa tarde.